A paz do Senhor, amado, a paz do Senhor, amada, batalhadores, guerreiros de oração, homens e mulheres que desejam ter uma vida de oração, uma vida eficaz, de uma oração eficaz. Nós estamos reunidos aqui porque nós desejamos ser intercessores, nós desejamos ser adoradores. Nós desejamos ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor Jesus, que é o Senhor da nossa vida. Então, esse estudo que nós estamos fazendo do livro Batalha de Oração, ele é específico para aqueles que querem, para aqueles que desejam aprender a orar. Eu tenho recebido muitos comentários no canal de pessoas me dizendo: Meire, eu quero aprender a orar. Então, se você quer aprender a orar, vá para o primeiro vídeo dessa playlist do Batalha de Oração. Vá para o primeiro vídeo, porque esse já é o vídeo de número 39. Comece lá no primeiro. E vá seguindo todos os passos que eu estou dando ali. Cada vídeo, cada parte que nós passamos. Nós já fomos para a parte 1, para a parte 2, para a parte 3, 4. E hoje nós estamos terminando a parte 5. E já são 39 vídeos. Então, se você quer aprender a orar, começa lá do vídeo 1. Vá passando, vá fazendo passo a passo de cada vídeo. Como que segue esses vídeos? Quais são os protocolos, quais são as estratégias que nós estamos usando aqui nesse estudo? Primeiro eu leio o capítulo do livro. Depois que eu leio o capítulo do livro, eu passo a ministração que o Senhor coloca no meu coração, que o Espírito Santo traz para mim. Depois eu coloco um exercício que eu mesmo elaboro através daquilo que o meu coração é levado a pensar, é levado a exercer, é levado a fazer através da unção do Espírito Santo. E no final eu faço a oração que está aqui no livro. Então, para quê? Por quê? Para que nós aprendamos a orar. Porque não adianta você ouvir o vídeo e não praticar. Não adianta nós aprendermos e não praticarmos o que nós aprendemos. Eu tenho orado ao Senhor, falei: Senhor, eu quero aprender aquilo que o Senhor está ensinando através de mim. Eu quero praticar isso. Então, que nós possamos aprender e praticar. Amém? E você que está aqui, vamos começar hoje a falar sobre a oração pelo avivamento, que é o capítulo 35, orando pelas igrejas e pelo avivamento. Então, antes da gente começar a leitura do capítulo, eu quero te pedir para você já deixar o seu like, já compartilhar esse plano. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Isso é muito importante. Vocês já viram que todo mundo que trabalha com os canais do YouTube pedem isso. Por quê? Porque é importante para que o canal cresça, é importante para que a gente alcance mais pessoas, é importante para que o próprio YouTube ele entenda e ele distribua os vídeos. Então, se você não é inscrito, se inscreva, acione o sininho para que você receba todas as notificações. E vamos juntos compartilhar essa palavra. Há muitas pessoas precisando orar. Há muitas pessoas necessitando orar pelas suas famílias. Porque a oração é a nossa reação. É a nossa forma de reagir espiritualmente. E quando nós vamos ao Pai, nós clamamos ao Pai, nós nos humilhamos diante do Pai, Ele trabalha ao nosso favor. É a mão poderosa do Senhor que age na vida dos nossos filhos, que age no nosso casamento, que age dentro de nós mesmos, transformando lá dentro de nós, nos limpando, nos lavando, nos restaurando, nos fazendo ver as coisas de forma diferente. Então nós não podemos desistir de orar e nós não podemos desistir de levar a oração até a nossa família. Então, às vezes você tem dificuldade de falar sobre isso com alguém, envie os vídeos do canal, envie esta mensagem,
Ora, fala, Senhor, eu estou enviando esse vídeo e eu peço que o Senhor abra o coração dessa pessoa para que ela ouça essa palavra e que a palavra entre no coração dela. Amém? Então vamos juntos trabalhar no reino do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vamos agora à leitura do capítulo 35. Orando pelas igrejas e pelo avivamento. Perto está a salvação que ele trará aos que o temem, e a sua glória habitará em nossa terra. Salmo 85, versículo 9. Eles começaram a orar. Isso resultou em avivamento. E a oração não parou por mais de 100 anos. Em maio de 1727, um pequeno grupo de cristãos que tinha imigrado para a Alemanha tornou-se mais conhecido por sua dissensão e lutas internas do que por seu zelo religioso. Mas a sua liderança começou a orar pelo mover de Deus, e 5 anos depois de estabelecer a sua pequena colônia, o avivamento aconteceu. Cristãos murmuradores deixaram de lado suas queixas e hostilidades contra os outros. As pessoas ao redor deles convertiam-se às dúzias. As testemunhas referiam-se ao acontecimento como o verão dourado. Quando Deus se estabeleceu entre o seu povo, trazendo alegria, união e o grande poder do Espírito Santo consigo. Em agosto, um grupo de homens e mulheres, a maioria deles em seus 20 e 30 anos, assumiram o compromisso de orar por 24 horas, cada pessoa orando durante 1 hora inteira. Após 6 meses orando incessantemente, 25 pessoas comprometeram-se em deixar as suas casas e viajar para o Novo Mundo. Os primeiros missionários da Idade Moderna. O número acabaria crescendo para centenas de pessoas. Nessa época, John Wesley converteu-se através da influência dessa comunidade. Ele e seu irmão Charles, junto com o amigo George Winterfield, seriam parte de um grande avivamento na Inglaterra. George Winterfield logo viajaria para as colônias americanas, onde, juntamente com Jonathan Edwards e outros, o primeiro grande despertamento teria lugar durante a década de 1730 e 1740. E a oração naquela pequena aldeia alemã continuaria ininterruptamente por mais de um século. O fogo continuava ardendo enquanto eles evangelizavam o mundo, mudando o formato de nações e culturas inteiras. Quando Deus tem algo muito grande a realizar em prol de sua igreja, disse Edwards, o seu desejo é que orações extraordinárias de seu povo o precedam. Pessoas comuns orando de forma extraordinária. Eis aqui no fechamento deste livro a nossa oração, por você, por nós, pela igreja, pelo mundo, e enfim, para a glória de Deus. Estamos aqui para nos juntarmos a você, pedindo fervorosamente que Ele faça obras importantes e maravilhosas em nossos dias, não apenas agora, não apenas em breve, mas para o resto de nossas vidas. Estamos cansados de nos conformar com o sentimento geral de desamparo em relação à situação do nosso país e de outras nações do mundo. A apatia, o medo, a inevitabilidade sobre a qual ninguém pode realmente fazer nada. Estamos cansados de igrejas desinteressadas que fazem pouco ou nada para promover Cristo em suas comunidades e bairros, e muito menos fazem por sua cidade ou pelos confins da terra. Estamos cansados de cristãos que toleram os seus próprios pecados, consumidos por seus próprios interesses egoístas, contentes com uma religião sem vida, enquanto milhões de pessoas estão morrendo sem Jesus. Não há nenhuma razão para que não vejamos o Espírito de Deus derramando em abundância sobre nós, como ele fez no passado. Restauração de vidas e famílias devastadas. Queremos ver salvação em massa e cada vez mais pessoas sendo atraídas para Cristo todos os dias. Dependência de álcool, drogas, abuso, pornografia, violência, autodestruição, completamente desmantelados e substituídos por um novo zelo por Deus
e uma vida de liberdade espiritual. Tensões raciais substituídas por amor compassivo e perdão da parte de Deus. Inimigos tornando-se bons samaritanos. Fraternidade entre aqueles que outrora abrigavam rivalidades amargas. Filhos pródigos retornando à casa. Criminalidade caindo incrivelmente nas estatísticas. Igrejas unidas e com grande fome espiritual. Uma paisagem cultural inteiramente transformada. Não há nenhuma razão para não vermos todas essas coisas acontecendo e muito mais, a menos que decidamos não orar, a menos que não nos importemos, a menos que sucumbamos aos enganos do inimigo, em vez de acreditarmos nas provas e nas promessas da palavra de Deus através das gerações que nos encorajam e exortam a crer que Ele pode trazer novamente o avivamento para a nossa geração. A Escritura estabelece claramente os ingredientes básicos que levaram ao avivamento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Joel 2, do 12 até o 13. Joel capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 13. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando. Poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Versículo 17 e 19. Jesus, ao anunciar a chegada do seu ministério terreno, declarou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. Este mesmo Espírito Santo foi dado também aos cristãos, e ele ainda é capaz de trabalhar poderosamente em nós à medida que nos rendemos a Deus. Jesus disse que, na verdade, seríamos capazes de fazer coisas ainda maiores do que estas por meio do seu Espírito, ao escolher orar e glorificá-lo com toda a nossa vida. João 14, 12. O segredo está na oração unida, penitente e humilde, persistente, extraordinária, fervente, acreditando que o que Deus quer é sempre melhor e mais importante do que o que nós queremos. Deus quer pessoas dedicadas a eles, pessoas apaixonadas por Ele, pessoas cujos corações estão prontos para serem usados na colheita de frutos, pessoas cujas vidas estão entregues à sua palavra, pessoas preparadas para receber as bênçãos que só Ele pode proporcionar. Evan Roberts, o nome principal do avivamento no país de Gales, no início dos anos 1900, resumiu a sua mensagem e o desejo de seu coração sucintamente em 4 pontos. Primeiro, confesse todos os pecados conhecidos, recebendo perdão através de Cristo. 2. Remova de sua vida qualquer coisa sobre a qual você tenha dúvida ou se sinta inseguro. 3. Esteja pronto para obedecer ao Espírito Santo imediatamente. E 4. Confesse o Senhor Jesus Cristo publicamente. Em outras palavras, ore e obedeça.
Torna-me submisso era a oração frequente e que ainda ecoa nas lembranças dos escritos daqueles dias. E em resposta àquela oração, o poder de Deus desceu e incendiou milhares com chamas de um amor ardente por ele. Torna-me submisso, para que eu deseje a tua vontade em primeiro lugar, para que eu siga a tua palavra sem questionar, para que eu me ponha em último lugar, para que eu finalmente morra para a minha vaidade. Então, aqui estamos juntos nesse momento da história, precisando que o Espírito e o poder de Deus venham chover sobre nós, que Ele faça a sua perfeita vontade através de nós, que Ele nos apronte para tudo o que Ele deseja fazer nesta geração. Nossa esperança é que cada capítulo deste livro tenha enriquecido o seu relacionamento com o Senhor, equipando-o para andar mais próximo a Ele, para que você se torne um guerreiro de oração mais comprometido e eficaz. Não vamos ficar aqui parados, vamos nos ajoelhar aqui, vamos nos curvar aqui e vamos ver o que Deus vai fazer em nosso meio, em nossas casas, em nossas igrejas e entre as nações, enquanto nos colocamos em oração, enquanto nos unimos em oração, enquanto lutamos em oração, enquanto buscamos com todo o nosso coração. Eu te darei graças, ó Senhor, entre os povos, cantarei louvores entre as nações, porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus. A tua fidelidade alcança as nuvens. Exalta-te, ó Deus, acima dos céus. Estenda-se a tua glória sobre toda a terra. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos para que sejam libertos aqueles a quem amas. Salmo 108, do 3 ao 6. Amém? Glórias a Deus. Que palavra maravilhosa para a nossa vida. Oh, glórias a Deus, aleluia. Nós vimos aqui no início do capítulo, quando ele falou sobre os moravianos, né? Do avivamento que aconteceu lá na Alemanha, lá pelos anos de 1700. Eles fizeram um relógio de 24 horas de oração. Ou seja, cada pessoa era responsável por uma determinada hora de oração no dia. E isso durou 100 anos, durou um século. Imagina que maravilha! E essa oração desencadeou o avivamento no planeta inteiro. Por quê? Porque pessoas saíram dali e começaram a pregar, e a palavra do Senhor alcançou o planeta inteiro. Eu e você hoje podemos ser respostas dessas orações dos moravianos naquela vilazinha ali da Alemanha. Quando eles foram para lá, fugindo, para não serem mortos, não vamos entrar nesse detalhe, eles começaram a discutir entre si, porque uns eram de uma igreja, outro era de outra igreja, outro era de outra igreja. Eles começaram a discutir entre si, a dividir. E a divisão iria trazer o que para eles? Derrota. Mas o Senhor foi tão compassivo que levantou as autoridades ali. Levantou as autoridades e a autoridade começou a orar e tudo aquilo foi quebrado. Eles se arrependeram e se uniram e começaram a orar. E o Espírito Santo do Senhor derramou ali um grande avivamento naquele povo. E isso é pelo que nós oramos hoje, para que haja um grande avivamento na nossa nação, para que haja um levantar do povo de Deus, para que pessoas comuns orem de forma extraordinária. E esse estudo que nós estamos fazendo aqui no Batalha é para que eu e você possamos orar de forma extraordinária, para que nós possamos orar por nós, para que nós possamos orar uns pelos outros, para que nós possamos orar pela igreja, pelo mundo, para que a glória de Deus desça sobre nós. E juntos nós possamos fazer obras importantes e maravilhosas para o Senhor nesta terra.
Porque nós, eu e você, nós estamos aqui com um propósito. Nós não nascemos à toa, você não nasceu à toa. Você não nasceu por acaso, ao acaso. Houve uma explosão e você começou a ter vida, não. Não foi simplesmente uma relação sexual que te trouxe à vida. Foi a vontade do Senhor que trouxe você à vida, que trouxe você a essa terra. E você tem propósito, se você tem sentido o toque do Senhor, se você tem ouvido e sentido o toque do Espírito Santo na sua vida, há um grande propósito na sua vida. Há aquele incomodar santo do Senhor, há um propósito, por quê? Porque você tem coisas importantíssimas para fazer. Então, gente, vamos clamar pelo avivamento. Esse capítulo é para que nós possamos clamar pelo avivamento na nossa igreja, pelo avivamento na nossa casa, pelo avivamento na nossa vizinhança, pelo avivamento na nossa cidade, pelo avivamento na nossa nação e no nosso planeta. Então nós precisamos de orar pela nossa liderança. Nós precisamos de orar para que a nossa liderança se levante. Para que a nossa liderança seja fortalecida, nós temos que ser ovelhas que oram pelos seus pastores, não ovelhas que tiram a força dos seus pastores. Porque quando um pastor ele está pastoreando um rebanho e aquelas ovelhas ficam reclamando, ficam dificultando a vida dele, ele vai trabalhar triste. Mas quando as ovelhas se unem em amor ao seu pastor, aquele pastor é fortalecido e só quem tem a ganhar, só quem tem a ganhar, toda a igreja. Então nós temos a ganhar com pastores fortalecidos no Senhor. Pensa bem nisso. Então ore pelo seu pastor, ore pela sua igreja, se levante e ore pelo avivamento. Vamos orar para que os pastores se reúnam. Vamos orar para que os pastores se reúnam e orem uns com os outros, uns pelos outros. Sabe por quê? Eu fiquei analisando e pensando. Você está cansado? Você está cansado de se conformar com o sentimento geral de desamparo em relação à situação do nosso país, a situação do mundo? Você está cansado de ver os noticiários, cada dia coisas absurdas acontecendo e é absurdo em cima de absurdo. Esses dias eu até falei, não tem absurdo mais para se ver, porque os absurdos dos absurdos já estão acontecendo. Você está cansado de se sentir apático, com medo de, inevitavelmente e realmente não poder fazer nada? Quando olhamos para essas situações e a gente pensa assim, eu não posso fazer nada, não há nada que eu possa fazer. Não há como a minha mão alcançar aquilo ali e abrir o entendimento daquela pessoa que está fazendo aquele absurdo. E o pior não é uma pessoa mais, são várias e várias e várias, e toda uma comunidade, todo um povo se desviando dos caminhos do Senhor, se desviando do caminho do bem e praticando coisas cada vez piores. E pior, levando os outros a praticarem, aprovando a prática ruim dos outros. Uns aprovando o que de mal os outros estão fazendo e ainda influências, nós vemos influências até nos desenhos, influências para as pessoas serem maus. Você está cansado de igrejas desinteressadas em promover o verdadeiro evangelho em suas comunidades, bairros, cidades, países e nações? Parece até que ninguém está se importando por ver as pessoas morrendo sem Jesus. Eu lembro de um tempo que as igrejas
Tinha a casa pastoral no fundo e qualquer hora que você chegasse na igreja, você tinha um atendimento. Hoje você vê cada monumento, cada templo gigantesco, maravilhoso, mas as portas estão fechadas. Você precisa falar com alguém, é difícil encontrar alguém. Se você está passando por isso, deixa aí nos comentários. Você está com dificuldade de encontrar alguém para poder falar sobre o que está se passando com você? Deixa nos comentários. Você está cansado de cristãos que não toleram cristãos que toleram o próprio pecado por interesses egoístas, enquanto pessoas e pessoas e pessoas morrem sem Jesus. Qual é a função do cristão? É buscar o perdido. Nós não somos salvos para irmos atrás de coisas deste mundo. Nós somos salvos para buscar os perdidos, para serem salvos também, porque a nossa pátria não é aqui neste mundo. Jesus vem nos buscar. E quando Jesus vier nos buscar, Ele quer levar o máximo de pessoas possíveis e Ele conta com o nosso trabalho de servo. Porque nós fomos trazidos aqui neste mundo não é para ser servido, nós estamos aqui para servir e nós precisamos entender isso. Por isso que nós estamos vendo cada vez mais coisas terríveis acontecendo por causa do nosso conformismo. Porque se nossa mão não pode ir lá, a nossa oração pode. A mão do nosso Deus pode. Então, se nós estamos vendo coisas terríveis acontecendo, se nós estamos passando por situações terríveis, nós temos que nos render à oração e orar de forma extraordinária. O que é orar de forma extraordinária? É orar com o coração quebrantado, é orar voltado-se para o Senhor, é se conectar a Deus em todos os instantes da sua vida. Nós precisamos urgentemente de um avivamento. Se nós trabalharmos juntos, se nós orarmos juntos, nós já falamos sobre isso. Se nós orarmos juntos, a nossa união fortalecerá o tempo de Deus aqui agora. Porque tem muita gente falando, Jesus está voltando, é isso mesmo, vai acontecer isso mesmo. Sim, Jesus está voltando e Ele podia muito voltar hoje. Nós queremos que Ele volte, vem logo, Senhor Jesus, vem logo. Mas enquanto Jesus não vem, nós não podemos parar de orar. Nós não podemos parar de ser resistência. Nós não podemos deixar as nossas famílias serem destruídas, deixar o nosso povo ser destruído, deixar as crianças serem destruídas, deixar os jovens serem destruídos, porque existe uma orquestra maligna em plena execução para destruir as casas, as famílias, os jovens, os adolescentes. Nós estamos vendo aí uma droga terrível agora que deixa as pessoas como os verdadeiros zumbis no meio da rua, um morto-vivo. Oh meu Deus, que tristeza! Que tristeza uma mãe, um pai ver um filho daquela forma, uma família ver o familiar daquela forma. Nós precisamos nos unir em oração, porque as nossas orações, elas podem ser extraordinárias. Juntos nós podemos mais. Vamos clamar juntos para que o Espírito Santo seja abundantemente derramado sobre nós. Anota isso aí no seu caderno de oração. Ore para que o Espírito Santo seja derramado abundantemente sobre nós. Ore para que o pecado não nos domine, pois nós não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Vamos orar para que o pecado não nos domine. Ore para que o pecado não domine a sua vida. Ore para que o pecado não domine a sua casa, a sua família. Vamos orar para restaurar as famílias que estão devastadas. Vamos orar para que a salvação ela venha em massa,
para que as pessoas se voltem para Jesus em massa, assim como foi com Pedro ali, que levantou e pregou, e 5.000 homens vieram para Jesus naquele dia. Vamos orar juntos para que as dependências químicas, físicas, emocionais, mentais, para que as drogas, o álcool, o abuso, a pornografia, o vício pela tela, a violência, a destruição sejam completamente substituídas por uma vida abundante com Jesus, porque Jesus, ele veio trazer liberdade, ele veio trazer saúde, ele é a verdade. Nós precisamos ter dependência de Deus. Ore para que nós sejamos dependentes de Deus, não dependentes de droga, não dependentes de álcool, não dependentes de abuso, não dependentes de pornografia, não dependentes de tela, não dependentes de violência, não dependentes de destruição. Oremos para que nós sejamos dependentes de Deus. Oh, Arabaxanamaracamarachu. Vamos orar para que as inimizades sejam transformadas em amizades. Vamos orar para que as classes, elas sejam unidas em perdão. Por quê? Porque estão transformando as pessoas em classes sociais, classes raciais. As pessoas não são classes, as pessoas precisam ser unidas, precisa haver unidade, precisa haver perdão. Não precisa haver classificação, divisão, não precisamos disso. Vamos orar para que os perdidos sejam encontrados, eles sejam curados, sejam sarados, sejam resgatados à casa do Pai. Vamos orar para que a criminalidade caia de forma absurda, seja eliminada do nosso meio. Vamos orar para que as igrejas unidas umas com as outras tenham fome espiritual. Vamos orar por fome espiritual, para que o Senhor derrame em nós o Espírito dele, sacie a nossa fome e a nossa sede. Vamos orar para que Deus acenda uma chama dentro de nós e essa chama seja alimentada todos os dias com oração, com leitura da palavra, com jejum, com busca, com a congregação, com a união, com relacionamento uns com os outros. Vamos orar para que uma cultura inteira seja transformada pelo avivamento. E isso só vai acontecer. E isso vai acontecer se nós orarmos. Isso só não vai acontecer se nós não orarmos. Se nós não nos importarmos, se nós sucumbirmos ao engano do inimigo, se nós não exortarmos uns aos outros. Isso só não vai acontecer se nós não nos posicionarmos diante do que está acontecendo na nossa nação, no nosso país, na nossa vizinhança, na nossa casa, no nosso planeta. Nós precisamos nos unir em oração. Procure um irmão, procure uma irmã, procure uma pessoa e ore nesse sentido. Busque por um parceiro de oração. Não tem? Ore, peça um, Deus te dará. Mas não pare. Não deixe de orar por essas questões. Se levante. Quando você vê uma situação terrível na sua tela, um vídeo de situações absurdas, ore contra aquilo ali. Ore contra o espírito que influencia a maldade. Peça ao Senhor que te cubra com o sangue do Senhor Jesus. Se prepare, vista-se da armadura de Deus e vá à luta. Porque a nossa união em oração transforma a cultura do nosso país inteiro. Então nós precisamos orar. Vamos juntos agora anotar os ingredientes para o avivamento. Os ingredientes básicos para acontecer o avivamento. Anota o que a gente precisa para que haja um avivamento na nossa casa,
na nossa vizinhança, nas nossas igrejas. Vamos orar pelo avivamento na nossa igreja. Então a gente precisa de oração unida, persistente e humilde. Então eu preciso de orar em união com os irmãos, em união com a minha família, em união com o meu povo, de uma forma persistente e de uma forma humilde. Eu preciso ser humilde. Não adianta eu chegar em Deus e falar, o senhor tem que fazer, é isso e aquilo, eu determino, eu faço isso, eu faço aquilo. Se o seu coração não estiver humilde, você não tem autoridade para fazer. A sua autoridade vem através da sua humildade, porque quem te dá a autoridade é Deus, é a autoridade do nome de Jesus que nós usamos, não é a nossa autoridade. Então, quem nos dá a autoridade é Cristo. Então, nós temos de orar com persistência, de forma constante, dedicada. Que nós tenhamos temor e tremor com o nome do Senhor. Que nós creiamos que o que Deus quer é sempre melhor e mais importante do que nós queremos. E que nós respeitemos e honremos o nome do Senhor, o nome que nós carregamos, nome de cristão. Então, se eu sou cristã, você é cristão, você é cristã, cuidado com o nome que você carrega, cuidado com o que você faz, cuidado para que a gente não envergonhe o nome do Senhor. E quando a gente fala o que Deus quer, o que Deus quer? Deus quer de nós dedicação, que nós nos dediquemos a isso. Deus quer de nós paixão, ou seja, que nós amemos de paixão aquilo que a gente faz para Ele. Que nós tenhamos prontidão para o que Ele nos mandar fazer. Seja na hora que Ele fizer aquilo que Ele nos mandar, que nós tenhamos prontidão. Que nós nos entreguemos de forma total. Por quê? Porque para Deus é tudo ou nada. Deus não nos quer pela metade. Baseado nisso, você pode ter certeza quando Deus fala, eu quero o sacrifício perfeito. Então, quando eles iam sacrificar para Deus, tinha que ser perfeito, um animal perfeito. Às vezes você quer fazer alguma coisa para Deus e vai fazer de qualquer forma, Deus não vai aceitar, porque Ele conhece o seu coração. Então, fazer perfeito para Deus não quer dizer fazer algo caro, não. É fazer algo de entrega total do seu coração. É se render. Não é rasgar a sua roupa, é rasgar o seu coração. Então, eu escrevi a pauta de oração aqui, inspirada pelo que o Evans Roberts falou ali no livro, a pauta dele ali no livro, que os irmãos Kendrick falaram. Então, eu fiz uma pauta de oração. Então, você já começou a anotar aí. Coloca mais esses itens aí na sua pauta de oração. Primeiro, quando você chega e você está fazendo a oração, lembre-se de fazer isso. Confesse todos os seus pecados. Confesse os seus pecados. Confesse os pecados da sua igreja. Confesse os pecados da sua nação. Confesse os pecados da sua cidade. Confesse os pecados conhecidos. Chegue diante do Senhor e confesse. Para confessar pecado, nós temos que entender que somos pecadores. Nós temos que reconhecer os pecados, não é isso? 2. Receba o perdão através de Jesus. Não há pecado, por mais obsceno que ele seja. Não há pecado que o sangue de Jesus não possa lavar. Não há pecado que Jesus não perdoe. Quando ele realmente se quebranta diante do Senhor. Então, 3. Remova, abra mão de tudo em sua vida sobre a qual você tenha dúvida ou insegurança. Então, remova da sua vida tudo aquilo que você sabe que é ruim. E tudo aquilo que você se sentir seguro ou em dúvida, remove.
pela via das dúvidas, remova aquela circunstância da sua vida. 4. Esteja pronto a obedecer ao Espírito Santo imediatamente. Quando você sentir o impulso do Espírito Santo, quando você sentir a voz, o toque do Espírito Santo te direcionando, obedeça imediatamente, sem questionar. 5. Confesse Jesus como seu Senhor publicamente. Então, que todos saibam que você é serva de Jesus. Então, esses são os passos para você colocar na sua vida juntamente com as suas orações. Juntamente com tudo que você veio anotando, tudo que você anotou neste capítulo, promova junto com essa pauta de oração aqui que eu coloquei para você. Porque Deus vai responder as suas orações com um grande poder. Faça isso de uma forma sincera com o Senhor. Faça isso de coração quebrantado diante do Senhor. E você vai receber a resposta de Deus. E a chama do Espírito Santo, ela acenderá no seu coração de uma forma tão tremenda. No coração da sua igreja, no coração da sua cidade. E você viverá tempos novos, tempos maravilhosos junto com o Senhor. Creia nisso. E quando você for orar, pegue essas anotações, vá orando, vá lendo, vá colocando diante do Senhor, vá conversando com o Senhor. Ele está te ouvindo, está te vendo. Você não está falando com as paredes. Você está falando com o Todo-Poderoso. Só que ele não precisa ser visto. Ele só precisa ser crido por você. Você precisa crer nele. Amém? Então, nós terminamos aqui a nossa preparação. Primeiro, nós nos alistamos. Depois nós passamos pelo treinamento básico. Depois nós passamos pelo condicionamento, pelas estratégias. Depois nós aprendemos os alvos corretos, como mirar, onde mirar as minhas orações, né? Hoje nós terminamos com o alvo das orações, que é o avivamento, é um alvo muito poderoso, o avivamento nas igrejas, né? E a partir dos próximos vídeos, nós vamos receber as munições. É como se nós tivéssemos preparado uma arma muito poderosa. Veja aí agora, você tem agora na sua mão uma arma poderosíssima, não existe arma mais poderosa. E a partir dos próximos vídeos, nós vamos pegar alvos. Nós vamos pegar munições e colocar nessa arma. E aí você se tornará um homem, uma mulher de oração poderosa e eficaz. Mas é necessário exercitar. Então, nós vamos, a partir do próximo vídeo, pegar essas munições, colocar nessa arma e começar a disparar no mundo espiritual e ver mudança acontecendo na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, no nosso coração, no nome de Jesus. Amém? Então, agora, eu vou passar ao exercício proposto, como eu faço no final de cada vídeo, tá bom? O exercício de hoje não poderia ser outro, né? Você vai convidar pessoas para orar com você. Você vai buscar pelo avivamento da sua casa, da sua igreja, do seu bairro, da sua vizinhança, da sua cidade. E isso você vai começar formando grupo de oração. Como que eu faço, Meir? Se você não tem várias pessoas, comece com uma. Busque na sua igreja uma pessoa que esteja disposta a se reunir com você e orar. Se você não tem, busque na sua casa uma pessoa que esteja disposta a se reunir com você e orar. Vamos começar a formar grupos de oração. Então, convide pessoas para esse grupo.
Fale sobre o grupo de oração e comece orando. E vocês, quando estiverem orando, eu vou deixar aqui uma oração pequenininha para que vocês possam fazê-la toda vez. Então escreva ela aí. Você vai orar assim: Senhor, torne-me submisso, para que eu deseje a tua vontade em primeiro lugar, para que eu siga a tua palavra sem questionar, para que eu me imponha em último lugar, para que eu finalmente morra para a minha vaidade. Em nome de Jesus. Amém? Então, essa pequenininha oração você pode fazer para abrir o tempo de oração de vocês. Você pode também ligar para um parente que está precisando e orar junto. Você pode também convidar pessoas para estarem pelo menos uma vez por mês, aqueles que não podem fazer toda semana. E isso, gente, é um grandioso trabalho que você estará fazendo. Então, vamos juntos formar um grupo de oração? Amém? Glórias a Deus. E agora nós vamos orar a oração que está aqui no livro. Ela diz assim: ore junto comigo. Senhor Deus, nosso Pai do céu, precisamos de Ti. Estamos ansiosos por Ti. Oramos agora para que, em nome de Jesus e através do Seu sangue, Tu vivifiques a fé e o arrependimento entre nós como nunca antes. Peço-te que tornes os nossos corações mais inclinados para Ti e menos inclinados para o pecado. Une a Tua igreja em fervor, jejum, devoção à oração, não havendo nenhum desejo maior do que o desejo de Ti e pela Tua glória sobre nós. Que possamos nos humilhar, orar e nos converter dos nossos maus caminhos e buscar o Teu rosto até que Tu sares a nossa terra. Tem piedade de nós, ó Senhor. Perdoa-nos, purifica-nos, cura-nos. Envia o avivamento, ó Senhor. Que milhões de pessoas possam alcançar a fé salvadora no Teu Filho Jesus. E que possamos, como Teus filhos, ter uma vida dedicada a Te servir, a Te amar, estendendo o Teu amor a outros. Que o mundo veja a Tua glória e que o Teu nome possa ser honrado e adorado entre as nações em nossa geração. Em nome de Jesus oramos com fé. Amém, amém e amém. Glórias a Deus.